estaremos conversando com o Dr. Paulo Bernardi, ele é presidente da OAB, nessa condição que ele vem falar, de um caso que repercutiu muito de ontem para hoje, causou grande preocupação, porque afinal de contas foram muitos tiros disparados na madrugada dessa segunda contra um escritório de advocacia. E isso mobilizou a própria categoria dos advogados, que não é pequena, nós sabemos disso, porque é a grande preocupação dos demais. Que é isso? Do ponto de vista do precedente, isso é muito perigoso. Então, isso requer o quê? Uma investigação, né? Fosse de outra atividade, fosse num consultório médico, sei lá, qualquer lugar. De qualquer modo, a investigação tem que culminar aí, pelo menos, com alguma apuração devida e punição, né, de responsável, de quem foi o responsável. E aí, coube, no caso, a OAB defender o interesse da própria categoria, aí, diante de uma situação nada comum, embora não seja inédita, e é sobre como isso agora está sendo visto pela OAB que nós vamos tratar com o Dr. Paulo. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, Daércio. Bom dia, amigos da Saudade FM, TVM. Estou à disposição, Daércio. Aqui, Matão, você se lembra alguma vez que isso tenha acontecido ou algo parecido? Olha, Daércio, na minha gestão da OAB, eu acredito que não. Eu estou na OAB já há 9 anos, eu não tenho memória de que tenha acontecido algo semelhante. Quer dizer, é o que eu disse aqui, né? Não é comum, não é inédito, mas também não é tão comum assim acontecer, para de repente. Agora, a princípio, vocês já conseguem identificar alguma razão para alguém passar diante de uma... Se não o fato de que ele está intimidando, quem fez isso estava intimidando, doutor Paulo? Olha, Daércio, veja bem, ontem, logo que eu soube do fato, na madrugada, na manhãzinha de ontem, eu entrei em contato com o colega, primeiramente, para prestar a solidariedade em nome da OAB, em meu nome pessoal, a ele, ao escritório. Tem mais um outro colega que faz parte da banca onde houve o atentado. Logo em seguida, eu falei com o Tenente Lopes, que está no comando da Companhia de Polícia Militar, tendo visto que o capitão está afastado, e depois conversei na parte da tarde com o Dr. Alfredo, porque ele estava de manhã num compromisso em Araraquara, na seccional. E então, deles, polícia, eu ouvi 2 hipóteses que eles estão sendo investigadas. Uma hipótese seria efetivamente um atentado que visaria a intimidação do advogado por conta de alguma demanda proposta por ele em nome de um cliente. E uma outra hipótese seria vamos chamar de boi de piranha, onde houve o alvejamento de dois locais, de modo a deslocar viaturas da Polícia Militar, enquanto, no mesmo momento, acontecia um assalto de grande proporção lá no SESI. Roubaram fiação, parece que renderam o vigia, e esses 2 fatos ocorreram em concomitância. Eu pedi ao colega cujo escritório foi alvejado documentos que pudessem relacionar, a pedido da polícia, evidentemente, que pudessem relacionar o fato como sendo atentado às prerrogativas do advogado e, portanto, se for comprovado que o atentado tem a ver com a atividade profissional, ele atinge toda a advocacia, razão pela qual a OAB está empenhada nisso. Ele me encaminhou documentos, já encaminhou o Dr. Alfredo. Ontem de manhã também eu falei com o presidente da OAB de São Paulo, o presidente Caio Augusto, e com o Dr. Leandro Sarcedo, que é o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas estadual, e eles estão encaminhando uma procuração para que nós, da OAB local, acompanhemos o inquérito policial de modo a saber efetivamente a autoria desse atentado. E eu pedi também, eu mandei um ofício ontem ao Dr. Alfredo solicitando o empenho dele para elucidar esse fato o mais rapidamente possível. Interessante, então. Tem 2 situações que combinam não, mas que coincidem com esses disparos todos. Quer dizer, uma determinada ação que está sob cuidados desse escritório da advocacia, pode ser essa hipótese, mas pode ser uma outra, porque ali nas imediações aconteceu, no caso aqui, um assalto, e talvez isso fosse um modo de distrair a atenção do local do assalto para as imediações, e esse tenha sido o local escolhido por eles para fazer essa distração, vamos dizer assim, de quem passasse por ali. Nessa segunda hipótese, aí a OAB praticamente deixa que se transcorra só pelo lado policial mesmo, porque já não haveria uma implicação direta
no ofício, vamos dizer assim, da advocacia, no caso. Sim, com certeza. É por isso que nós estamos acompanhando a investigação para saber efetivamente se há um atentado às prerrogativas do advogado, porque não é possível que um advogado, qualquer um de nós, seja ele quem for, sofra um atentado a tiros no escritório por conta de uma ação proposta, supostamente uma ação proposta contra um outro cidadão. Isso aí é uma coisa absurda, até porque nós temos que entender, as pessoas têm que entender que a ação não é do advogado, a ação é do cliente que está procurando o direito dele e por não ter a chamada capacidade postulatória, ele não tem condição de per si ajuizar uma ação, ele tem que contratar um advogado que tem a chamada capacidade postulatória, ele não poderia ser vítima de uma intimidação por conta de uma propositura de uma ação. Isso seria uma coisa absolutamente abjeta e a OAB, evidentemente, vai acompanhar o inquérito para saber. Espero que não seja isso, eu sinceramente espero que não seja isso, espero que seja a mesma hipótese do Boi de Piranha, de deslocamento de 2 viaturas de polícia para os bairros mais distantes do Catecese, de modo a propiciar um assalto mais tranquilo, vamos dizer assim, entendeu? Mas se for realmente um atentado às prerrogativas do advogado, nós estamos dando, desde ontem, ao advogado todo o apoio, não só à subseção local da OAB, mas como à diretoria seccional de São Paulo e à Comissão Estadual de Defesa das Prerrogativas do Advogado. Perfeito. Doutor Paulo, muito obrigado e a qualquer novidade aí dessa investigação, por favor, nos comunique aqui. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos vocês, um abraço para vocês todos. Muito obrigado, bom dia.